Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Hora do Cafezinho Podcast, aquele programa semanal de todas as segundas-feiras às 19 horas que você curte aqui com a gente. Antes de começar, sempre a gente agradece aos nossos apoiadores, que sem eles nada disso seria possível. Hoje, Fat Monk Barbearia, Vieira Contabilidade e Isoangra. Hoje são os patrocinadores do Hora do Cafezinho, estão juntos com a gente fazendo a história acontecer, né? O Thiago até da Vieira Contabilidade está me devendo, que ele falou que ia aparecer nesse podcast aqui, cadê ele? Tá? Então já fica a cobrança aí, Thiago, pra você. E não menos esquecer de lembrar, cara, não deixe de se inscrever no canal, é muito importante pra gente, deixar o like no vídeo e compartilhar esse vídeo com uma outra pessoa. O conteúdo vai chegar para aquela pessoa e acredito que vai agregar muito valor, que é o nosso objetivo aqui no podcast, tá? Hoje a gente está com um convidado aqui, cara. Eu tava com vontade de trazer ele há muito tempo. Ele ainda mais foi indicado por um outro convidado, Fábio. Então a gente está aqui com ele, Davi Pedrosa. Davi, boa noite, Davi. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo à Hora do Cafezinho Podcast, cara. Já tive uns spoilers aqui, já fiquei bem curioso em saber um pouco mais sobre a história do Davi, né? Ele se conteve um pouco, falei, não me conta muito, mas já tem muita coisa bacana para compartilhar aí com vocês, né, cara? E queria que você começasse aí contando um pouco da sua história, Davi, como tudo começou no empreendedorismo, que é o foco do podcast. Pra quem não sabe, eu sou Davi Pedrosa, artista plástico, né? Professor de arte, né? Sou professor do Estado hoje, né? Há 10 anos, na verdade. Trabalho na educação já há esse tempo, mas meu foco sempre foi a arte, né? Só que, paralelo a isso, o empreendedorismo sempre esteve em minha vida. E começar do começo, a minha trajetória empreendedora, na verdade, se inicia em casa, né, ajudando a família. Eu tinha um pequeno barzinho lá, uma mercearia, que vendia de tudo, porque eu morava na Banqueta, né? E a Banqueta na década de 90, né, quando a gente foi para lá em 89, mas em 90, mais precisamente, a gente teve o barzinho, mercearia. Barzinho que era dos seus pais? E era tipo o único, né, de toda a região. Tinha um segundo, na verdade tinham três, né? O nosso foi o primeiro, depois apareceu o segundo, depois o terceiro. Pra galera aí que tá assistindo o podcast que é de Angra, né? A Banqueta é um bairro que todo mundo já deve conhecer. E pra quem não é de Angra, é um bairro pequeno da cidade que fica numa região de roça, né? Naquela época. Né? Hoje em dia mudou bastante. Mais né? urbanizado. Né? Pra ter uma ideia, a Banqueta é muito importante para Angra porque fornece a água para cá, né? Ela tem a barragem. E eu lembro da construção da barragem. E nessa época tinha menos de 1.000 habitantes. Né? Era um bairro totalmente rural, não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha nada. Né? Quando meu pai abriu esse boteco aí, tinha que comprar gelo no centro da cidade, na carroça. Né? Aí chegava lá, não tinha mais gelo. Mas ele tinha uma caixa de papel de isopor que conservava. Então seu pai é empreendedor raiz, né? Verdadeiro empreendedor que eu falo. Na verdade, eu nem sei, porque acho que ele quis realizar o sonho da minha mãe de voltar pra roça. Porque eu falo sempre que eu sou o roceiro Nutella, né? Porque eu não nasci aqui, né? Eu vim pra cá com 1 ano de idade, né? Eu morei em vários lugares, né? No comecinho eu morei na Japuíba, na Divinéia, depois fui pra Enseada, e depois que ele resolveu comprar um sítio, né? E era uma vida bem simples, né? Só que eu não entendo porque meu pai fez isso, porque tipo, eu saí do Rio, né? Eu vim de Espírito Santo, na verdade, mas ele também tinha família do Rio. E o nosso meio de transporte era carroça, tinha cavalo, tinha 8 cavalos lá. Caramba! Então eu via na cachoeira, era uma banqueta diferente. Sim. Né? E aí com o barzinho eu ajudava em casa, né? Então eu estava sempre atendendo, e como eu era o único, não tinha mercado, não tinha padaria, não tinha nada, a gente vendia de tudo um pouco ali também. Né? Vendia desde açúcar a bronzeador, pra ter uma ideia. Né? Isso é comum, né? Você não é a primeira pessoa que conta essa história parecida aqui, que antigamente acabava que o bar, né? Bar que vendia, vamos supor, petisco, Isso. Bebida e tal, acabava virando uma mercearia porque era o único ponto de venda ali no local, e aí o pessoal ia pedindo, e aí você fala, pô, é uma oportunidade. Ia gerando mais oportunidade e ia gerando várias. Mas porque não tinha ônibus, não tinha luz, né? Era lamparina, era lampião. Caraca, isso em 1990. Até 95, ele faleceu em 95. E a bicicleta, né, em cavalo, era tudo assim. Então era uma banqueta, era um Angra rural, né? Bem rural mesmo. E
E aí, tanto que fui ter acesso, né, à cidade, tanto que a gente falava, vai em Angra, né? Ficou muito falar isso, vai em Angra, porque é tudo muito distante, né? Com 13 anos de idade eu tive um acesso maior, né? Quando eu comecei a fazer um curso de informática e tal. Eu lembro que eu tinha uma experiência, eu fui pegar ônibus, peguei o ônibus errado, fui parar lá na Mombasa. Né? E você sempre gostou de desenhar, Davi? Sempre, desde pequenininho sempre desenhei. Né? E seus pais que incentivavam? Você acha que foi uma coisa sua? A minha mãe, ela sempre foi ligada às artes, né? Ela já bordava, fazia muita coisa assim, artesanato e tal. E nos bordados eu comecei a desenhar a tela dela, né? Então ela tinha uma tela de tapeçaria, eu fazia os desenhos e ela bordava e eu comecei a bordar junto. Eu com 10 anos estava bordando com ela lá. Era uma tapeçaria com lã, uma linha grossa, uma agulha grossa, então eu fazia aquele ponto cruz e virava quadros mesmo. Cara, é legal de ver que você já vamos dizer, nasceu com a aptidão pra aquilo, né? Mas o que deu o maior incentivo, porque eu sempre tive essa vontade de ser artista, né? Só que não existia nenhum espaço aqui na cidade que oferecesse um caminho, né? Ainda mais para baixa renda. Sim. E aí, na escola, já desenhava. Sempre aquele aluno que se destaca no desenho, né? Que faz os trabalhos. Eu era um aluno que gostava de desenhar, mas não se destacava no desenho. Eu tinha muita inveja de quem sabia desenhar. Aí eu pegava o papel carbono assim e desenhava por cima do papel carbono para conseguir fazer um desenho decente. E aí foi até interessante o lance, porque um colega, sabe aquela coisa do bullying, né? Uhum. Eu tinha um colega, Paulo, amigão hoje. Mas aquela época era o meu maior inimigo. Me sacaneava, era bobinho, né? Da roça, e ele era da Japuíba, era mais malandro. E aí, do nada, né? Eu tinha uma raiva dele. Ele chegou pra mim, pô, tá tendo um cursinho gratuito da prefeitura. Né? Você que desenha, vai lá fazer. Cara, isso mudou a minha trajetória. 24 anos depois estou aqui falando de arte. E era o cara que era seu inimigo? Era meu inimigo, né? E eu falei, aí depois que essa era de internet, né, Facebook, aí eu reencontrei, fui morar lá em Salvador. Aí mandei essa mensagem pra ele, né, relembrando, ele ficou todo emocionado. Aí ele veio aqui em Angra, aí veio pra cá, ficou uma semana fazendo aula comigo. Ele tem amizade. Cara, é engraçado como pequenos pontos na nossa trajetória da vida. Às vezes tem coisas que, tipo, aconteceu uma semana atrás que a gente não lembra. E tem coisas que marcam a nossa vida que, tipo, dá uma E às vezes uma coisa que você fala pode mudar a vida de outra pessoa, né? Exatamente. Por isso que na sala de aula a gente tem que ter muita atenção nisso, né? Às vezes, agora mesmo ontem eu levei os alunos na UF, né? Lá no Retiro. Né? O professor Sato faz um trabalho bacana pra caramba lá. Então você conhece, né? É o projeto Bacia Escola, né? Onde ele apresenta a universidade, né? Porque muita gente não sabe que tem universidade em Angra, né? Verdade. E aí eu levei os alunos, hoje eu fui para a escola e eles estavam maravilhados, né, com a experiência. Né? E ano passado eu levei umas alunas para lá, eu levei 2 turmas. E aí a professora estava dando aula esse ano, aí viu que tinha uma panelinha ali junto já, no comecinho. E geralmente tem alunos de fora, né? Tem do Amapá, tem de vários cantos do Brasil e de Angra é mais raro. Não retrocura isso, né? E aí reparou que elas se conheciam. Aí perguntou, vocês se conhecem? Como assim? Não, porque ano passado o professor Davi trouxe a gente aqui, a gente era do SEAD, jornalista, e a gente se interessou em fazer o curso. Olha que legal isso. E aí eles entraram a partir da visita sua, né? Dessa visita a gente vai chegar até nesse ponto, mas além da aula de artes que você do estado, você também dá aula de empreendedorismo, não tem? Sim, sim. Assim? Então, voltando à história lá do barzinho, né? Aí depois entro nesse cursinho, né? Era um cursinho tipo CRAS, né? O CRAS, a prefeitura tem uns cursos, né, de ocupação, só que na época não era CRAS, era Núcleo da Criança e do Adolescente, né? Que tinha no Japuíba. Né? Tinha capoeira, tinha um monte de coisa, cultura e tal. E aí tinha a caricatura, que era um curso totalmente diferente, e isso me chamou a atenção, porque eu já via caricatura, né, no Palavras Cruzadas, Coquetel, no grupo Coquetel tem Palavras Cruzadas, umas coisas, e já vi alguns cartunistas ali, e já era fã, né, Amorim, Ferretti, o Plim Plim da Globo, isso sempre chamou a atenção também. Cheguei ali, entrei nesse cursinho, aí tudo mudou, né? Aí comecei a conhecer a Angra, comecei a conhecer o mundo, né? Por quê? Porque esse professor, ele tinha objetivos mais claros, né? Ele dizia, não, esse projeto aqui, tanto que foi nomeado, Projeto Caricaturismo, eu falo por quê? E ele tem que mudar a vida de vocês. E eu acreditei muito nisso, né? Não, então vai mudar mesmo. Sim, e aí ele começou a fazer o turismo com caricatura. Né? A gente começou aqui no Beco da Arte, antigamente, quando era Beco da Arte ainda, ali existia uma livraria que promovia vários eventos culturais,
né? E todo sábado eu estava ali de prontidão, desenhando, né? Eu lembro na época passava o prefeito, desenhava o prefeito, era de graça, né? Na escola, desenhava na hora do recreio, né? Então eu ficava praticando o tempo inteiro. Em algum momento esse professor ele falava que isso podia ser uma fonte de renda? Sim, sempre, todo momento, né? Isso aqui é trabalho e renda, né? E já levava dinheiro para casa, né? Em casa passava um certo aperto, né? Depois meu pai faleceu, a gente ficou só eu, minha irmã e minha mãe. Trabalha com bar, né? No caso, sua mãe ficava com mas bar. tinha uns problemas lá em casa, eu fiz a minha mãe fechar o bar, né? Problemas sérios, assim. E aí todo o dinheiro que eu ganhava, eu ajudava em casa, né? E aí ganhava no desenho? Desenho, 100% desenho, né? E aí a gente começou no Beco da Arte e depois a gente começou a fechar uns contratos, né? A gente conseguiu um contrato lá no Piratas, né? Em 99, né? Em diante, até 2003, 2004 a gente ficou lá. E aí todo final de semana, era sexta, sábado, domingo, a gente tinha um standzinho, ficava ali perto, onde era a antiga escada rolante, não sei se você lembra disso, né? Era mais pra lá, assim, então a gente ficava perto da escada rolante ali. No começo era novidade na cidade, então vivia, né? Um fluxo enorme, de desenho um atrás do outro, chegava em casa cheio de dinheiro, era engraçado. E Angra tem essa questão, né? Mas depois ficou só com temporada, assim, quando tinha turistas e tal. Aí tinha época que era ruim, né? Ficava lá 3 dias da semana sem fazer nada. Então, aí veio o desafio, né? Você fala, cara, como é que eu posso ganhar? Eu ficava assim, cara, quando eu vinha de bicicleta da banqueta, ia pro shopping. E pra voltar era ruim, eu tinha que dormir na casa do professor, com um monte de gente junto, né? E fazia a casa dele de acampamento, né? Pra ajudar todo mundo, porque a gente falava que eram os meninos pobres de Angra, né? E cada um de um bairro, então era da banqueta, do Pra Morar. Pô, e legal que esse professor realmente mudou a vida, né? Mudou. Tanto que o Janã, por exemplo, você conhece o Janã, tatuador, né? Ele é dessa leva. Caraca. Meu amigo de infância, assim, a gente começou juntos. Pô, absurdo. Então, muitos que conseguiram trabalhar com arte acabaram indo pra tatuagem. O único que se formou em arte foi eu, né? Mas está trabalhando com arte também, né? Tem vários caminhos que pode seguir, né? Sim. Entendeu? Tanto que teve o Fonseca, o Eloy, que também são tatuadores, foram para Campo Grande, para outros lugares. E aí, até conversando com o Fábio aqui, a arte ela é muito ampla, né? E aí, eu até falei com você, você vem de uma época que a arte ela não era tão... Hoje, talvez com a internet, né? Tenha motivado muito isso, porque hoje os TikTokers, eles são verdadeiros artistas, né? Os influenciadores digitais é uma profissão criativa. Pode perceber. É uma profissão de criativa, entendeu? Hoje talvez as pessoas dão mais valor à arte. Mas se você olhar para 10 anos atrás, era economista, engenheiro, direito. Ninguém queria caminhar para esse lado. A dinâmica de trabalho mudou muito, né? Eu sempre fui daquela filosofia de fazer aquilo que a gente gosta, né? E transformar aquilo ali em renda também para poder sobreviver. E não somente sobreviver, mas viver bem, viver um pouquinho melhor, né? Então é uma coisa que eu falo muito nas aulas de empreendedorismo também. Imagina você trabalhar durante a sua vida, durante muito tempo, fazendo aquilo que você gosta, né? E não fazendo aquilo que você odeia, mas torcendo para chegar sexta-feira, né? Isso não é legal. Mas em algum momento isso foi posto em xeque para você, tipo... Você falou, cara, não vou fazer arte, eu vou fazer uma outra coisa, ou sempre... Não, então, aí teve um período em 2000, aí quando terminou o ensino médio, eu me senti muito à deriva, porque eu estudei no SEAB, hoje em dia eu dou aula lá. Eu estudei no SEAB o ensino médio todo, só que eu nunca tive estímulo, tudo que eu não tive na escola eu faço com meus alunos, né? Não tive estímulo, faça uma faculdade, né? Vai procurar um curso técnico, não tive nenhum estímulo, zero, né? Só que eu fazia em paralelo a caricatura, né? Tava no final de semana no shopping, e na escola, né, durante a semana. Gostava tanto da escola que eu chegava na escola às 7 horas da manhã e saía 10 horas da noite, né? Então a gente tinha um Grêmio, pra ter uma ideia, o Grêmio era só as figuras famosas hoje aqui, né? Eliano Silva, então fazia parte do Grêmio. Sim. Já tô que você é uma pessoa famosa, né? E aí foi interessante que quando terminou, eu fiquei assim, caraca, e agora? Né? Porque veio aquela leva, 2003, entrou a escolinha do Brasfel, chegou o CEDERJ, né? Porque até então não existia faculdade, a única era a UF, né? Em pedagogia. Não, por muito tempo, tipo, você fala 2010, eu me formei na escola em 2011 e nessa época não tinha faculdade aqui. Só tinha a Uniabel, né, que tinha administração, e TI e o CEDERJ com aula... Essa aula de licenciatura, né? Isso. E aí eu me vi na fila da Brasfels, cabelo até aqui. Eu despedindo, né? Eu tive o prazer de conhecer o Davi Lebrar, assim, lembrança antiga, assim, do Davi que tinha cabelos grandes, né?
E aí eu tava na fila, 4 horas da madrugada lá, caraca, não, chovendo, né, tentando vaga na escolinha. Só que eu fiquei pensando, caraca, vai ser operário da Vaspel, não nada contra, mas eu sou artista, quero seguir a carreira artística, né? Mas eu, por algum motivo não fui, não entrei, né? Talvez até foi bom, porque não teria feito o que eu fiz hoje, né? Sim, sim. Pode ser que seja... Na época você pode ter sido um azar, mas hoje é considerado um golpe de sorte, né? Porque eu faço o que eu gosto, né? Sim. E aí foi legal porque logo depois começaram a aparecer demandas de pessoas já na escola. Na escola já tinha pessoas querendo aprender a desenhar. E eu já tinha vários alunos na escola, lá no SEAB, né? Eu dava aula gratuitamente, né? Eu fazia um grupo, ia para a biblioteca. O nosso hobby não tinha aula, sempre tem horário vago na escola pública, né? A gente ia para a biblioteca. Aí lá eu lia sobre história da arte, ficava falando sobre arte, ensinando técnica. E foi a partir daí que eu falei, cara, quero aprender arte, né? Porque eu ficava vendo aquelas figuras, porque o acesso era muito diferente. Sim. Né? E eu e o Janã estudava muito junto, a gente tinha ouviu uma música, né? Pô, tá falando de tal coisa, o que é isso? Aí ia lá na biblioteca, vamos procurar. Uma vez estava ouvindo o Raul Seixas, cara, tá falando de Aleister Crowley, que é esse cara? Aí chegamos lá, ficamos um tempão, achamos o livro. Caraca, o cara era um satanista, que loucura! Cara, é uma história curiosa até dessa questão, né, cara? Minha irmã que fala isso. A minha irmã tinha uns cadernos assim lá antigos lá em casa que ela escrevia as letras da música. Aí ela ficava ouvindo e escrevendo. Isso. Hoje o cara vai a música fácil, aqui. hoje em dia. Antes você tinha que ler, voltava a música, escutava, não pra você escrever pra você saber. Muitas vezes você não tinha nem certeza do que a pessoa estava falando. Era muito comum isso, eu fazia isso no disco de vinil, colocava lá e ficava escrevendo. E você falou uma parada que é curiosa, né, da questão da época da Brasfels e tal. E aí você falou, imagina, cara, eu posso ganhar dinheiro fazendo a parada que você, cara, passava o dia inteiro ensinando as pessoas a desenhar de graça, grupos de escola, e aquilo te deixava, tipo, em êxtase, era o que você tinha prazer de fazer. Você ia, passava o dia inteiro na biblioteca, na escola, e falava, cara, existe a possibilidade de eu ganhar dinheiro através disso. Sim, então aí o que aconteceu? Depois o projeto, né, voltou para a prefeitura, aí o professor começou a formar novas turmas lá, e começou a colocar gente para estagiar, dando aula também, né? E aí foi uma motivação para eu continuar com isso. E aí logo depois, né, apareceu a oportunidade para dar aula lá no Angra Shopping, né? Aí tinha uma lojinha lá de um artista. Sim. E quem foi convidado para dar aula foi o Janão, que engraçado isso. E o Janão não queria, não, tem que andar até lá, não sei o quê. E ele não estava nem da tatuagem ainda, estava começando. E aí nessa época eu dava aula pro seu primo. Né? Fabinho, né? Fabinho, né? Eu tinha 2 alunos, né? Um pagava a conta de luz e o outro ajudava na compra. Abraço aí pro meu primo Fabinho, né? Porque eu queria ter trago, cara, mas eu tenho uma caricatura do David quando eu tinha, sei lá, 8 anos, 2014, tinha 10 anos de idade. Foi 2004. 2003, tinha 9 anos de idade. Uma cabeça eu desse tamanho, uma orelha desse tamanho assim, ó. Cara, eu vou conseguir vou pelo menos te mandar uma foto dela que tem lá em casa. Legal. Mas eu comecei assim, então eu vinha de bicicleta da banqueta, né, na chuva, no sol, sempre tive disposição para trabalhar, né? Eu sempre pedia, a única coisa que eu pedia olhando para o céu era oportunidade, né, e saúde. E aí apareceu essa oportunidade de dar aula ali, só que caraca, aí o Janã chegou pra mim, pô, teve foi até engraçado, entrei na casa do Janã e ele falou, cara, tem um cara que me chamou para dar aula numa lojinha que ele montou um ateliê, né, de quadros, só que ele faz faculdade em Volta Redonda, e aí de 4 até as 9 fica ocioso, fica vazio, e ele tá oferecendo espaço lá. E eu não quero não, você quer? Cara, tudo que eu queria. E aí eu vou para esse espaço, né, em 2004. E aí quando vira, eu vou para lá de bicicleta, todo dia de bicicleta, né, 4 horas da tarde e até 9 horas. Eu comecei com um aluno, 2, 3, assim foi, né. E aí quando vira o ano 2005, ele termina a faculdade, e ele chegou pra mim, cara, vamos fazer uma sociedade, vamos pegar essa loja de ao lado que acabou devagar. Eu falei, cara, não tenho nada, tenho bicicleta. Como assim, sociedade? Não, depois você vai me pagando. Aí a gente fez isso, a gente fez um estúdio grandão, né, que na época era o estúdio DAFA, era Davi e Fábio, né. E aí a gente colocou cursos de desenho, de pintura, de mangá, de garagem kit, né, escultura, um monte de coisa. E foi legal. E aí nessa época eu comecei a procurar curso superior, né? E aí apareceu uma oportunidade de estudar em Niterói, né? Que era um curso feito
pegaram toda a carga horária e colocaram no sábado. Sim. Né? Então eu começava 7 horas da manhã e até 6 horas, direto. Eu tenho uma pergunta antes de a gente chegar nessa parte aí um pouco mais profunda para te fazer. Eu vejo muito das pessoas falando do quanto o esporte influencia na vida, na trajetória da pessoa, da criança, que é sempre indicado você botar um filho para fazer um futebol, uma natação, e a arte, cara. E, tipo assim, o quanto a arte influencia na trajetória de um adolescente, de uma criança, o quão importante a arte serve de fato para essa criança. Primeiro, o estímulo à criatividade, porque você sendo criativo, você consegue se colocar em qualquer coisa. Né? Um empreendedor, ele tem que ser criativo. E a arte, ela estimula muito, tanto que no curso de empreendedorismo, eu acabo envolvendo muito a parte artística. Né? Agora, recentemente, a gente fez um jogo de tabuleiro, e eles fizeram um protótipo, né, de cartolina, tal, canetinha, e eu peguei esse protótipo e pedi para uma das alunas desenhar no Ibispaint, um aplicativo de celular, um dedão mesmo e tal. E aí ficou bonito, né, a arte, e eu mandei imprimir no PVC. Então ficou uma coisa bem rígida, ficou legal, ficou tipo comprando na loja. Jogo mesmo. E aí hoje eu levei lá para fazer o teste, tá? Foi muito legal. Então, a criatividade é a coisa mais importante. Quando eu fiz uma pós de gestão, o meu TCC foi sobre isso, né? Do estímulo à criatividade com a arte na escola. Né? Então, você não precisa ser um artista, né? Você tem que ser criativo. Né? É claro que você pode ir para as artes também. Sim. E, é claro, a cidade não oferece tanto assim, campo artístico, mas hoje em dia não precisa mais ficar focado nisso, assim como eu nunca fiquei. Né? Você tem infinitas coisas que você pode fazer usando a arte. Não, e você me deu, só na primeira coisa que você falou, você já me deu uma sacada aqui, tipo, absurda, porque, tipo assim, hoje, cara, a criatividade talvez seja uma soft skills mais valiosas no mercado de trabalho. Porque hoje, cara, cada vez mais as pessoas, a gente vive uma era, a gente tá deixando a era industrial, né, que a gente quer que as pessoas fazem processo, coisas repetitivas, porque hoje as máquinas fazem isso, não precisa mais, e hoje valorizam as pessoas que têm inteligência emocional, criatividade, sabe lidar com as pessoas, e acho que, você ter uma criança ali que estimula isso o tempo todo, um adolescente. E eu estava conversando com umas alunas, né, e eu faço uns trabalhos muito doidos, né, e aí mas o professor é muito doido oferecer, passar esse tipo de trabalho, porque eu passo umas propostas meio diferentes do normal, né, e eles trazem cada coisa bacana, sabe? E com certeza lá na frente isso vai refletir, né? Então é importante isso, o estímulo à criatividade. E eu vejo que tem que começar também com o docente, né? O professor ele tem que se atualizar também. Sim. Né? Não pode ficar só reclamando de salário. Claro, né? Tem que reclamar porque o Estado tá bravo, né? Tá até agora em greve, beleza. Mas tem que sair um pouquinho da caixinha também, sim, sabe? Sim. Ser exemplo. E uma coisa que eu sempre coloquei na cabeça, cara, para eu ajudar alguém, eu tenho que primeiro me ajudar. Né? E o empreendedorismo vem para isso, né? Então eu tenho que ser exemplo. Porque quando eu estava lá, estava começando, eu via pessoas querendo fazer muito por outras, mas não fazia para si mesmo. Sim. E não era exemplo. Pô, mas eu não quero ser assim, sabe? Eu quero ser um pouquinho mais. Né? Porque se sofre. Pô, eu sofri pra caramba lá na roça. Sim. Né? Então, aí por isso que eu quero me formar, eu quero, né, ir além. E aí foi interessante, eu entrei na faculdade, né, foi barrer, porque assim, eu trabalhava 12 horas por dia na loja, né. E aí, dava aula de tudo. Desenho, pintura, eu começava às 9 horas da manhã e ia até 9 horas da noite, né. E começando na bicicleta, mas depois agora tem que andar de ônibus, né. E sempre focado, muito focado, porque eu via uma luzinha no fim do túnel, porque ali é a minha oportunidade, porque o que eu tenho para fazer? Eu só tenho um boteco para ajudar lá, eu mantinha fechado, eu não queria que minha mãe abrisse mais, e todo o dinheiro que eu ganhava eu ajudava em casa. Aí quando estava e eu sempre fui aquela coisa de guardar dinheiro, né? Sempre fui o pão duro, eu me chamava de patinha. E aí quando eu estava no final da faculdade, né, porque o meu medo era assim, caraca, se eu perder essa loja aqui, não vou terminar o curso. Né, eu comecei a juntar dinheiro, né? Eu sempre juntei dinheiro, mas comecei a juntar mais ainda. Aí quando cheguei no final da faculdade, caraca, tem um dinheirinho legal aqui, vou fazer uma obra na casa pela primeira vez na vida, né? Na casa eu não via a obra tipo há 10 anos. E na casa tava muito ferrada, uma casa muito velha, assim, sabe? Banheiro não existia, era água descendo, porta caindo,
não existia piso. Eu lembro que o meu sonho de infância era ter uma casa com piso. E né? tudo através da arte. Tudo, 100%. E queria ter um sofá, nunca tive sofá na vida, né? E aí eu fui fazer um orçamento, né, com um pedreiro para arrumar o banheiro. Aí ele me cobrou o valor. Eu falei, cara, achei barato, né? Não é possível. Eu falei, cara, se você quebrar essa casa toda aqui e fazer outra, né, era de telha, né, e colocar casa de laje, é tanto que, caraca, é possível fazer uma casa. Aí eu peguei, demoli a casa da minha mãe, botei ela para morar no depósito do bar, fiz uma casa provisória durante 2 meses e construí uma casa novinha para ela. Caraca. E aí foi a maior coisa assim, sabe? Né, pra aquela época, foi 2009, né? Não, imagina a realização enorme. Pô, cara. 5 anos direto dando aula e fazendo a faculdade. E aí quando eu termino a faculdade, aí começam a aparecer convites, né, para dar aula em colégios particulares. Né? Eu trabalhei no GPG, no CI, em várias escolas. Eu falei, cara, agora eu preciso de locador, porque eu sempre achei que carro é uma coisa que eu não quero ter, né? Porque eu não preciso de carro, pô, agora eu só tô ali, tô aqui, né? E 2 coisas que eu lutava em ter na época, era telefone e carro. Não tinha telefone, todo mundo tinha telefone, não quero ter telefone. Eu já pago telefone caro aqui na loja, e lá em casa, então não preciso ter telefone. Até que um dia uma aluna minha chegou com uma caixa aqui pra você de presente no telefone. Caramba! Essa aluna foi muito importante pra mim também, a dona Thelma, né, que ela a esposa do Fernando Veículos, né? Ela que me ajudou pra caraca nesse sentido, né? Até mesmo pra entrar na faculdade. É legal, tipo, às vezes precisamos de incentivadores, né? Sempre tem uns anjos. Por isso que você aparecem. até falou dessa questão, tipo, do professor aí, cara. Eu sei que realmente tem um problema de salário, tem tudo, mas, tipo assim, cara, ele tem a missão ali. Tem que ter... Querendo ou não, pelo menos 20 pessoas por ano, ele vai influenciar na Sim. trajetória da vida daquela pessoa por resto. Se influenciar uma pessoa, já tá bom pra caramba, né? Porque Não, exatamente. Então, tipo assim, ele tem um papel muito gigante, sim, né? sim. Apesar dos problemas, né? Tem vários, Mas foi importante isso. Aí eu lembro que quando vocês veem que eu comprar um carro, né? Eu falei, cara, comprar um carro, já tinha lá da carteira, né? Aí eu falei, cara, vou lá. Eu fui e comprei o carro à vista. Pum! À vista. Mas é isso, são sonhos, né? Você vai fazendo. Aí, na época, tinha uma noiva, eu falei, cara, agora eu vou comprar uma casa, né? E ela, na verdade, me estimulava. Cara, é possível você comprar uma casa. Aí eu falava, cara, mas lá em casa o terreno é grande, dá pra fazer um puxadinho, como todo mundo faz, né? Faz um puxadinho ali. Não, você vai comprar uma casa num bairro bom, não vai ser nem na banqueta, não. E a gente fez um mapeamento de bairros bons, né? Pode ser no Parque das Palmeiras, pode ser no Pontal, na Ribeira, coisa assim que é acessível, né? Não nos condomínios de luxo, né? Acessível pra... Sim. E aí comprei uma casa no Pontal, né? E foi uma realização legal, você sabe, Cara, na minha vida. E aí, o que mais me, tipo assim, o que mais me deixa feliz com essa contribuição é você ter conquistado tudo através do seu esforço, né, cara? Sempre. E ver que, tipo, muitas das vezes existem várias vias, né, de empreendedorismo e foi o empreendedorismo que te trouxe até aqui, né? Sim, então, mas aí que ajudou muito também, além do espaço lá no AgroShop. Eu tinha um site, né, que é o seu. Eu comecei a fazer desenhos das pessoas que eu comecei a conhecer todo mundo, né? Eu tinha um scanner grandão assim, um computador bem velho. Eu fui um dos primeiros a ter computador lá na banqueta. E aí eu comecei a perceber, pô, dá para eu desenhar aqui, olhando a foto na tela, escaneio e mando pelos correios. Né? Eu vi que estava funcionando isso. E aí, onde eu vou vender isso? Aí eu vi que tinha um site chamado Mercado Livre, naquela época era novidade, né? Cara. 2003. Aí eu entrei no site, não existia, ninguém vendia caricatura, né? Aí eu coloquei o primeiro anúncio lá e começou a aparecer encomenda. Aí eu fazia os bolsos, escaneava, mandava, até que um dia fiz uma caricatura, mandei pro Rio, só que não tinha experiência. Eu lembro que... Não, e é engraçado que você fala de uma época que nem a foto era uma parada fácil, né? Hoje a gente traz pra cá e fala assim, cara, foto a gente... Você tinha que escanear a foto. Uma foto, agora, tipo assim, nem... Não, era muito difícil, porque eu lembro que eu era um dos poucos que tinha um scanner, porque eu comprei um scanner justamente para escanear meus desenhos. Né? A função era essa. E aí tinha essa dificuldade de ter a foto escaneada. Aí beleza, aí comecei a fazer caricaturas, até que eu conheci um colega aqui na cidade, que ele estava aprendendo a fazer site. Aí ele chegou, pô, você não quer que eu faça um site pra você? Porque eu tô treinando. Pô, de graça, claro. Cara... E o site era tão bregão que tinha umas gifs, né, com a minha cara, assim, de caricatura. Sabe o que eu acho impressionante, tipo assim, nas suas falas? Que, tipo assim, eu vejo até hoje por exemplo, trazendo pra mim, né? Vou botar uma caricatura pra vender no Mercado Livre. Hoje, 2023.
Na minha cabeça, eu já criei tantas barreiras pra criar esse negócio. Eu falo, pô, mas será que as pessoas vão confiar em pagar por por um papel? Ou será que as pessoas vão... Cara, tipo, imagina lá em 2004 e você fala outra parada do site. Cara, hoje se você fala pra uma pessoa assim, que tem pouco conhecimento sobre o assunto, você aqui no site vale a pena pro seu negócio. Pô, o site é muito caro. E eu vejo que, tipo assim, você é um cara que, tipo assim... Mas é engraçado porque foi muito espontâneo pra mim, sabe? Eu não sei, do nada. E é legal que com o site, aí ele fez o site pra mim, beleza, colocou lá, e aí eu falei, pô, aí ele falou pra mim, quanto você cobra na caricatura aqui no Graphic? Eu tanto. Aí, cara, eu tava vendo um site lá de Portugal, tava convertendo aqui, tá muito barato, tá de graça. Não, mas aqui em Angra o pessoal acha caro. Não, cara, vamos triplicar isso aí. Aí colocou o valor lá em cima. Cara, eu vendia muito mais caricatura pelo site do que em Angra. Quando eu falava que, é tanto, na época era R$15. Ah, muito caro. Lá era 50, 60, 80. Sim. Opa, baratinho. Aí fazia muito, né? Não, e surfando na era digital, né? Sim, aí, hoje... cara, era legal porque aí eu tinha segunda-feira toda livre e terça e quinta manhã livre, que eu deixava. A gente era aula e deixava esses dias livres porque eu tinha que ficar reservando 2 horas para ficar lá na fila dos Correios, porque era muita caricatura que mandava. Mandava para o Acre, já mandei para Portugal até. E aí, numa dessas do site, eu recebia muitos contatos, porque assim, eu tenho vários nichos, né? Eu faço também eventos, né? Caricatura ao vivo em casamento, festas de empresas, e eu fiz vários. Né? Eu fui convidado pela McDonald's, né? Caramba, que maneiro! Vivo, Coca-Cola, várias empresas grandes, né? E aí uma vez eu estava lá na faculdade, em Niterói, e eu tinha vício de entrar no computador, porque não tinha celular, né? Meu celular era bem assim, não tinha internet, né? Eu tinha vício de entrar no computador para ver meu e-mail, porque eu recebia muitas encomendas do Brasil todo. Aí eu entrei no meu e-mail, tinha um convite para ir para a África. Eu falei, caraca, como assim? Para a África, para Angola, né? Que maneiro, será que é verdade isso? E era uma pessoa que estava agenciando, levando alguns artistas de língua portuguesa, que ia ter um evento numa cidade que tinha acabado de sair de guerra, porque Angola ficou durante 30 anos em guerra civil, e só estava levando artistas de língua portuguesa. Então tinha São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Portugal. Pra quem não sabe, Angola fala português, né? São 8, 9 países que falam português. E aí, do Brasil, me convidaram e convidou uma artista lá de Santos, que ela faz escultura de areia. Eu falei, caraca, que sorte. Por quê? Porque aquele meu colega lá, ele tinha uns macetes do Google que deixavam o meu site lá no topo. E eu recebi encomenda e muita coisa, né? Porque o macete era o seguinte, colocava lá, caricaturista. O ritual, chegava de manhã na loja para limpar, eu fazia tudo na loja, limpava, administrava, dava aula. E aí eu já abria o computador e abria várias abas e botava no Google, caricaturista, várias vezes, e clicava. E isso deixava o site sempre lá em cima. Naquela época, hoje em dia não tem mais esse mecanismo. E isso ajudou muito, porque eu tive muitos contatos. Sim. E aí imagina, né? Eu da banqueta... Surfando no Oceano Azul, né? Sim. Porque hoje o pessoal tenta muito copiar, né? O que já, hoje, cara, muita coisa já... Sim, não. Está cada vez mais difícil, né? Você falou da questão da concorrência. Não, por exemplo, para eu fazer agora isso, tem que pagar, né? Para impulsionar. Mas naquela época, não, era tudo muito orgânico. E aí, veio esse convite... Falei, caraca, eu nunca tinha dado de avião, não tinha passaporte, não tinha nada. E eu, não, a gente vai pagar tudo, você vem pra cá, vai fazer uma exposição, a gente faz uma oficina com as crianças aqui na praia, tinha uma programação lá, tinha um cantor de Cabo Verde bem legal. E aí essa moça, que era dentista e escultora de areia, lá de Santos, eu sei que foi um perrengue do caramba. Aí fui pra Volta Redonda, porque não tinha, chegou esse ano, né, pra tirar passaporte, só esse ano. Em 2007 fui pra Volta Redonda, lugar mais próximo. Aí tirei o passaporte. 2007. Aí tirei o passaporte, aí fui pro Rio, né? Tinha que tirar o visto. O visto para ir para Angola é mais difícil que os Estados Unidos, cara. Foi um sacrifício de pagar $90 na época para poder tirar um visto de urgência. E eu lembro que eu comprava um cartão telefônico para ligar para Angola, e era de 60 unidades, e gastava em alguns segundos. Acabou. Que maneiro, velho. Aí foi um transtorno, mas foi uma aventura, né? E você chegou? Foi? Aí eu vou te contar a história. Quando eu cheguei no aeroporto 3 vezes. Eu chegava lá, eu vou para Angola, a comunicação era muito ruim. Ah, não é hoje não, é tal dia. Aí até que um dia cheguei lá no sábado, isso foi durante uma semana, né? Cheguei no sábado, o voo tá marcado e tal. Realmente, o seu nome tá aqui, mas é pra semana que vem. Só que o evento já teria acabado.
Aí eu volto pra casa frustrado porque eu tinha fechado, eu coloquei uma plaquinha assim, fui pra África. Chego em casa, na loja, frustrado que eu não fui pra Angola. A menina de São Paulo, coitada, veio de São Paulo, foi pro Rio, gastou uma grana em hotel e tal. E eu fiquei com essa frustração durante anos, né? Caraca, eu não fui pra Angola. Porra, mas... Depois de transtorno todo. Bateu mal, mas... Nada é fácil na vida, né? Mas, tipo, acho que... realmente, cara, hoje tá tudo muito mais fácil, né? Sim. Não tem nem comparação. Mas, pô... Mas foi isso, foi comunicação ruim, né? Ela não conseguiu... ela comprou a passagem, mas num comunicado que era pro dia que ela tava lotada, era só 2 voos por semana. Aí beleza, aí 11 anos depois, eu tava já na loja aqui no centro, meu telefone vibra, agora já moderno, né? Vibrou, eu olhei assim, Luana, caraca, um e-mail, de Angola, mandando um convite pra mim. Aí mandou um convite de novo, né? 11 anos depois, 2018. Ah, eu realizei o sonho do papai, porque o pai dela, ela é do exército de lá, né? E o pai dela era o general, foi um dos libertadores de Angola, contra Portugal e tal, e ele era artista. E o sonho dele era criar um centro artístico para ajudar as crianças, os adolescentes. E ela me convidou para essa missão. Caraca. Aí eu falei, caraca, mas então vai ter mais tempo? Aí começou a mandar vídeo, né? Mandou vídeo, agora tudo mais tecnológico, o WhatsApp, né? Mandou vídeo deles produzindo lá. Ela alugou um prédio de 5 andares, muito doida. E era um prédio da ONU, antigamente. E colocou um monte de gente lá dentro. Tinha refeitório, tinha biblioteca, sala de aula, vários quartos. E eles moravam lá, né, adolescente até adulto. Tinha uns senhorzinhos também, antigos artistas, assim, sabe? Que não tinha espaço, né? E eu fui com a missão de ensiná-los. E aí, finalmente, né, consegui ir pra Angola, né, 11 anos depois. Tá. Se for olhar assim, né, pro negócio, talvez não era o momento pra você, né? Pô, agora foi muito mais legal, porque eu cheguei lá, foi muito legal a recepção, né? Cheguei lá, tinha música típica, um banquete, chegando assim... brasileiro, porque eles adoram o Brasil. Maneiro. Eu me senti num pedaço do Brasil, como se fosse um estado do Brasil, sabe? Sei lá, não parecia eu estava em outro lugar. Né? Como curiosidade aí, como que ela chegou no seu contato, assim? Meu site, por causa desse meu amigo, que fez os macetes, que ela colocou lá... Mas é a mesma mulher que te ligou em 2007? Por quê? Ela continuou me acompanhando, porque na época era Orkut, depois foi pro Facebook, então ela via minhas postagens, né? Minha evolução, né? Das coisas que eu estava fazendo aqui. E aí ela tinha uma dívida com você, né? Não sei, pode ser assim, né? E aí eu tenho que fechar essa pendência aqui também. E aí foi legal que ela falou, pô, mas toda vez que você vier, traga um artista. Né? Aí eu levei um argentino, um amigo meu que é escultor, para em Belo Horizonte, muito bom. Depois eu levei um muralista e no final eu levei até um analista do Sebrae, né? E aí fez todo um trabalho lá legal também, né? Cara, que maneiro, cara. E aí, é isso. Fui 3 vezes pra lá, né? Tive uma maior experiência e hoje eles trabalham com arte. Pô, imagina se eu tivesse ido lá em 2017, deu tudo errado, você chegar lá puto da vida, falar, pô, não quero mais ensinar ninguém a pintar nessa... Tudo tem essa hora, cara. Tudo tem essa hora, cara. Porque eu lembro que eu botei na cabeça, cara, eu vou pra Angola por conta própria, porque eu fiquei toda à vontade. Eu lembro que eu tava no aeroporto vendo um aviãozinho indo embora, falei, caraca, era pra estar lá dentro. E aí você chegou, a gente contou bastante parte da sua trajetória, né? E aí teve a época, você ficou 10 anos no Angra Shopping, né? Que você falou. 11 anos. Né? Depois você veio abrir a escola de arte aqui no centro, né? Aí o que aconteceu? Aí passei, o que aconteceu? Eu quero passar no concurso, né? Eu quero estabilidade, quero... Eu comecei na faculdade mesmo, na época da faculdade, comecei a fazer vários concursos, tinha vários na época, né? Comecei a fazer, eu não passava em nada, porque eu não estudava. Falei, caraca, sou ruim mesmo, eu vou no talento, mas não tá dando certo não. E aí eu comecei a estudar. Aí o primeiro que eu fiz, passei em primeiro lugar, né? Segundo lugar. Aí beleza, só que aí eu falei, pô, beleza, esse dinheiro aqui já dá pra comprar uma casa, né? Compra esse dinheiro já vai pro financiamento. Só que demorou pra caramba pra ser chamado, demorou quase 3 anos. E eu já tinha comprado a casa, eu tinha que ralar pra cacete pagar a casa, beleza. E aí eu comecei a trabalhar em escolas públicas. Aí logo depois apareceu um outro concurso que eu não ia fazer. Aí eu falei, cara, vou fazer só de sacanagem. Aí passei em primeiro lugar. Aí tem 2 matrículas. Você perguntou o quê? Aí você veio pra escola do centro. Então, aí com essa estabilidade, né, com a casa e tal, eu falei, pô, beleza, vou montar um espaço maior, né. Aí eu primeiro peguei uma casa, né, um pouco menor, né, não, um pouco maior que lá e menor do que depois, né. Aí beleza, aí eu vi que tava dando certo e logo depois vagou uma casa grandona, com um quintalzão atrás que ficava escondido. Eu falei, cara, que tal? Quando eu abri a porta, eu olhei, cara, tem um mundo aqui atrás.
Aí eu imaginei logo uma cafeteria. Falei, caraca, tô vendo. E eu sempre, porque quando eu montei minha casa, o meu sonho era cada cômodo ser temático um artista. E eu tinha cismado que eu queria fazer minha varanda igual a casa da Frida, né? Que eu sou muito fã de vários artistas, né? E a Frida também. E a Frida tem a parede azul, com a janela, com a porta vermelho, verde, uma coisa bem extravagante. E cheio de cactos, cheio de coisa, né? Mas depois eu percebi, cara, fica muito feio lá em casa. E aí toda essa ideia que eu tive lá atrás, em 2012, eu levei para o quintal, que saiu o quintal da Frida, né? Foi a cafeteria. Aí junto com a escola de arte, né? Aí a gente fez a escola de arte na frente e tinha uma servidão atrás, tinha a cafeteria totalmente temática. Sim, muito maneiro. Chegou lá? Cheguei a conhecer e geralmente, hoje com umas 2 pessoas que eu comentei que você viria aqui, aí lembra do quintal aí? Lembra, todo mundo lembra do quintal da Frida. Ficou marcado, né? Sim, sim. E aí era legal que tinha clientes distintos, né? Aí veio o nicho, né? Tem gente que entrava no café e às vezes nem sabia que tinha uma escola de arte. Às vezes o pessoal ia para a escola de arte e nem sabia que tinha uma café. E aí já era a escola de arte Davi Pedrosa, né? Sim. Aí já mudei o nome, não era mais Davi Atelier, né? Eu comecei a enfatizar o Pedrosa, porque eu odiava o Pedrosa lá na época. Pedrosa é seu sobrenome mesmo, não é nome artístico? Não, é do meu pai. E eu não gostava de Davi Almeida. Só que não teve impacto nenhum, né? Aí teve uma namorada que me obrigou, não, vai usar o Pedrosa. Eu sempre fui muito influenciado, assim, né? Coisa boa, né? Que nem a outra lá. Você vai comprar uma casa num lugar legal. E assim foi. E aí eu falei, cara, vou usar o Pedrosa. E pegou, sabe? Depois que comecei a usar o Pedrosa, a coisa... Sim, realmente é um nome forte, né? Chama bem a atenção. Foi uma dica bacana. E aí, monto o espaço, né? Tá muito bom, assim, sabe? 18, 19. Aí quando chega 2020, já estava cheio de ideias, né? Pro espaço, e aí vem a pandemia. Aí na pandemia eu ainda aguentei, ainda fiquei com o espaço fechado. E eu falei, pô, vou esperar, né? Eu fiquei pagando aluguel em 5 meses. E em casa, aí o que eu fiz? Em uma semana eu fiquei bolando ideias, já vem aquela coisa de ideias, né? O que eu vou fazer agora para dar aula para o pessoal à distância? E aí eu criei uma metodologia, né? Eu tenho um iPad, aí eu peguei o iPad, né? Lá tem um aplicativo de desenho que ele tem vários recursos, né? Que é o Procreate. Então ele imita o lápis, a aquarela, a caneta, qualquer material, né? Eu consigo fazer. Qual o nome do aplicativo? Procreate. Procreate. E aí eu pego e consigo explicar para o aluno de qualquer lugar da técnica que ele está fazendo lá. Está fazendo aquarela, à mão, eu consigo no digital fazer. Aquarela é uma técnica de desenho? É um material, né? Depois eu falo do livro. Aí eu consegui adaptar isso. Aí eu peguei os alunos todos, né, que estavam no presencial. E matriculei, deixei no online, fiz lá a escala de horário e tal, tinha um funcionário na época que ajudou. E comecei a dar aula assim, né, online, em casa. No começo eu falei, cara, que beleza, estou curtindo a minha casa a primeira vez, que delícia, muito bom. Aí consegui organizar isso, dava aula o dia inteiro, né, além disso dava aula também no estado, né, que eu ficava de prontidão dando aula ali direto. Aí começou a entrar alunos de vários cantos, né, do Brasil e do mundo. Aí entrou uma aluna da África, entrou aluno dos Estados Unidos, entrou aluno de vários cantos do Brasil. E a coisa foi inchando assim. Eu falei, cara, legal isso aqui, hein? No auge da pandemia, que as pessoas estavam em casa, né? Aí eu entreguei a loja, falei, quer saber? Eu vou entregar essa loja. Quando voltar ao normal, tiver a máscara, eu alugo outro espaço. E aí entreguei, aí vi que tendo uma loja tem uma despesa enorme, tinha uma despesa muito grande ali, que era aluguel, 2 funcionários, um monte de coisa. Coisas que muitas das pessoas descobriram na época da pandemia, né? E que nem o próprio café. O café era muito maneiro, né? Nossa, legal, tem um café. Mas era um gasto e não rendia muita coisa, não. Era mais para dar uma valorização da escola. O que fazia manter mesmo era a escola. E aí, eu já tinha descoberto isso numa consultoria do Sebrae, que o café já era para fechar. Fecha esse café aí, como você achou? Fecha isso aí. É legal, mas é só pra brincar mesmo. Só que eu tava querendo insistir porque era um sonho, eu achei, né? Mas beleza, né? Fechei, foquei no online. E aí comecei a juntar um dinheiro que até então eu não via, né? Falei, pô, que não tava mais gastando isso. Aí eu tenho um terreno lá no Zumbu. Aí eu falei, quer saber? Eu sempre tive o sonho de ter minhas origens, né? Que é o mato e tal. Vou criar um espaço no mato, né? E aí eu fiz um ateliê, uma escola de arte gigantesca, de mais de 100 metros quadrados, toda de vidro, assim, de eucalipto, bem bonitão, no período da pandemia, com o dinheiro que eu juntei da pandemia,
né? Maneiro, Eu cara. fiz esse espaço gigantesco, que é um lugar para criação. Pra criatividade, A né? ideia é fazer workshops e tal. Depois eu falei, cara, eu vou tentar ver se os angrenses querem ir para cá. Eu sabia que ia ser difícil, né? Porque o pessoal gosta de centro. Se você falar que é no balneário, é muito longe. Verdade. Mas aí eu vi que não funciona, né? As pessoas não querem deslocar. Até tem, assim, uma meia dúzia de pessoas que adoram, vão para lá, fica maravilhado, passarinho, cachoeira, tudo. Mas não é o foco daqui, né? Talvez para pessoas de fora, para fazer experiências, né? Eu sei que ali no Zungu está crescendo, está ficando bem bacana. Tem vários lugares legais, assim, turísticos, né? Tem a Cachoeira do Encanto. Tem muito mais a ver. Sim, mas seria propósito, teria que vir um pessoal para isso, sabe? Mas hoje em dia meu espaço de tranquilidade. Vou pra lá, coloco o disco de vinil, fico pintando, né? Tem uma suíte, tem um monte de coisa maneira lá. Né? Tem um varandão gigante com rede. Mas aí eu continuei com online, fiz esse espaço lá, só que a demanda do centro ainda continuou. Né? Muita gente procurando. E eu sem tempo, né? Tenho as escolas públicas, tenho online, E aí, a empresa, né, que eu tenho presta serviços, né? Tem vários nichos. Várias frentes, né? Então, eu faço as encomendas, faço os eventos, né? Depois, naquela época, eu comecei com um evento... Várias oportunidades foram abrindo, né? Não, e também, assim, inovação, porque comecei com um desenho feito manualmente, que eu aprendi lá na época do projeto social. Depois eu percebi que, tem que usar tecnologia. Eu comprei um iPad e eu comecei a desenhar isso ao vivo e transformar em produtos, né? Então, comprei máquinas, eu fazia camiseta, caneca. Então, a pessoa me contrata para um casamento, a pessoa sai de lá com a caneca na hora, né? Um desenho. E aí foi indo, né? Então, todas as oportunidades que iam aparecendo para você ia abraçando, sempre, criando várias sempre frentes. tentando fazer coisas As oportunidades que não eram boas, você ia descartando e sempre... Isso aí é uma coisa que eu percebi, a caricatura distorcida, que nem eu fiz a sua lá, isso não existe mais. As pessoas não gostam, porque essa era da tecnologia, da fotografia, dos makers, aquela coisa toda... o exagerado as pessoas não gostam mais, então é mais o desenhozinho. Exatamente. Então isso foi mudando isso também. Muda, né? E aí a caricatura em si eu vejo que caiu bastante assim, para eventos. E agora eu lancei um novo produto que é a pintura em casamento. Né? Eu fui lá em Ubatuba, eu fiz um casamento, um lugar bem chique, assim, bem bonito, de frente à praia. Eu levei uma tela, as tintas, estava acontecendo a cerimônia, eu pintei ao vivo, né, o casamento. Aí no final os dois vieram ver a obra, né? Que é muito mais requinte, né? Uma obra de arte, né? Porra, deve ficar muito irado. E agora eu acabei de criar um outro produto, que é o seguinte... A criatividade tá muito aflorada, é legal, né? Isso. Até fechei o contrato agora para fazer um casamento em setembro. Que eu vou fazer vou fazer uma aquarela, né? Do momento do casamento. E vou pegar essa aquarela, claro, os noivos vão receber essa aquarela, mas vai transformar em canecas. E os convidados vão receber essas canecas. Então vou ter uma pessoa lá só para estampar para mim. Né? Enquanto o desenho... Foi uma lembrança bacana, hein, cara? Sim, aí vai ter a obra de arte, mais os produtos daquela obra de arte, personalizada. Então são várias ideias, mas dentro do mesmo nicho, que é mesmo contexto. Né? E aí, essa ideia de fazer algo... Engraçado, eu comecei com ao vivo, né? Comecei lá com a caricatura, só que eu fui expandido. Até que chegou em 2017, eu conheci... foi até uma antiga namorada que ela me inscreveu, né, num grupo chamado Urban Sketch, né? Que surgiu em 2008 na Espanha, em vários lugares do mundo, né? Começou lá nos Estados Unidos, né? Era um artista espanhol. E foi espalhando grupos, né, de USC, né, Urban Sketch. Né? E em cada cidade tem um grupo. Sim. Né? E eu formei um grupo em Angra, que é o Urban Sketch Angra. Né? Que a ideia é a seguinte, qualquer pessoa, né, é um negócio bem democrático. A gente agenda um lugar, um horário, tipo no final de semana, né, sei lá. Agora a gente teve um que foi lá na Praça do Carro. Né? A gente desenhou lá o chafariz, que está lá parado, ninguém conhece aquele chafariz da história, nada. E a ideia é também valorizar a cidade. Sim. Então a gente vai, desenha, fica aquela manhã legal, né, conversando, desenhando, pintando, depois faz as fotografias e a ideia é sempre postar, né? E aí tem esse grupo, o grupo que é o Urban Sketch Mundo, né, que tem um simpósio que eles fazem, ano que vem vai ter na Argentina, em cada lugar. O primeiro que aconteceu aqui no Brasil foi em 2014, né? A partir disso... Várias iniciativas, né? E aí tem mais de 50 grupos no Brasil, né?
Em Angra tem um. Tem. É uma tem. informação que muita gente não tem. E aí, né? quem quiser participar, é só entrar no USC Angra, né, no Instagram, e é só entrar e desenhar com a gente. É bem democrático, não tem mais nada. Só, o lance é agrupar, né? Sim, pessoas com o mesmo interesse. Que queira aprender, né, sobre a cidade, porque a ideia é essa, a valorização da cidade. E aí eu percebi que todas as viagens que eu sempre faço um sketch, né? Um sketch que a gente fala o desenho em aquarela. E aí na pandemia, veio a oportunidade de um financiamento, né? De um projeto, né? Que até o Fábio também participa muito disso, né? Sim, ele falou bastante aí. Pra quem não vê, tem um programa com o Fábio aí, falando muito sobre financiamento de projetos. Que a gente falou muito mais dessa parte da arte como um todo, como acessar projetos, como buscar essas informações. Muito legal, procura aí podcast com Fábio Campos. E aí, assim, eu sempre fiz tudo muito sozinho, nunca tive ajuda de terceiro, nada. E aí apareceu essa oportunidade, aí uma amiga minha mandou, ali é o Di Blanc, né? O Di Blanc é o cantor, é o compositor. Não, cara, é um dinheiro assim, mas eu não quero nada, sempre foi assim. Eu não quero nada que venha de público, eu faço tudo sozinho, né? Eu corro atrás. Não, mas é o dinheiro para artista mesmo. Aí, como é que é isso? Aí eu consegui uma pessoa para escrever o projeto, paguei essa pessoa, né? E passou, né? Passou em segundo lugar aqui. Né? Aí veio a oportunidade de fazer o livro, né? Até trouxe aqui para você. Livro. E aí esse livro é de esquetes, né? Valorizando a cidade. Expedições e aquarela aí, ó, pessoal. E aí, nesse livro é legal porque qual é o conceito dele? Esse livro, ele retrata a cidade. Eu dividi, né, ele em partes. Tem a parte do centro histórico, né? Tô pegando no índice aí, você vai ver. Aqui. Aí nós temos aqui, ó, o centro, né? Toda a parte de monumento antigo e tal. Depois vem os corredores, né? Corredor Estrada do Contorno. Aí no meio tem a Ilha do Jipoia, Corredor Ponta Leste e Corredor Ponta Sul, né? Porque a cidade é uma linguiça, né? Tem vários corredores, né? Sim. Aí depois tem Ilha Grande e tem as comunidades tradicionais, os caiçaras, indígenas e quilombolas. Então eu fui nesses lugares todos no auge da pandemia, né? Foi até difícil porque tinha vezes que agora teve o decreto, não pode ir a tal lugar, tinha que esperar, foi bem... trabalhoso. Né? Que maneiro. Tipo, e a pessoa consegue comprar esse livro? Ela consegue... Sim. Eu falei, agora tem uma salinha aqui no centro, né? Porque por causa dessa demanda, eu falei, cara, só tenho quarta-feira livre, né? E muita gente procurando curso presencial no centro. Aí apareceu a oportunidade aqui no Anexo Palace, falei, vamos alugar a salinha. Aí eu aluguei, toda quarta-feira tem aula lá de manhã, tarde e noite, né? Fico lá o dia todo com eles. Legal. E aí tem lá pra vender. Uma curiosidade aqui, cara, esses dias eu tava fazendo um trabalho lá pro lado da região do Parque Bambucaba, e aí eu tava querendo saber se lá, porque que acontece? Gera uma confusão na nossa cabeça, né? Que a gente sabe que Angra tá no sul do estado. E aí eu falava, mas se sul é descendo, eu fiquei, cara, no Parque Bambucaba é região sul ou região... E aí aqui nesse dia você esclareceu essa dúvida pra mim, é Ponta Sul, Ponta né? Sul. Ir pro lado de lá era Ponta Sul Leste. tudo que é pra lá, né? Japuí vai pra lá, Ponta Sul. Pra cá, Ponta Leste, né? Eu perguntei isso pra algumas pessoas e ninguém soube me responder, todo mundo ficou assim na cabeça. E eu achei legal que, porque não era muito conhecido esse nome Ponta Sul, né? Agora já tem placas indicando Ponta Sul. Achei muito bacana isso, porque já ajuda, né? E esse livro, o objetivo, primeiro, é a valorização, né, da cidade. E já é um grande guia. A ideia... Você que escreveu? Tudo, A ideia inicial do livro, porque eu não sou escritor, né? A ideia inicial do livro era só fazer de aquarelas. Só que... E Ayrton Senna. Engraçado que quem indicou esse lugar aí foi o Fábio. Sou o Fábio. Ele mandou uma mensagem, nem conhecia ele, né? Ele mandou uma mensagem no Instagram. Não deixa de fazer o monumento ao Ayrton Senna. Eu falei, caraca, nem tinha pensado. Aí só tem o monumento por causa dele. Já tem o G Magos, que não é uma... Sim, não, isso aqui tudo feito ao vivo, né? Eu ia no lugar e desenhava, tanto que você tem a atmosfera do momento, tem a chuva que caiu no desenho, tem toda a história. E isso é uma aquarela? É uma aquarela. É um sketch, né, que é uma aquarela e caneta nanquim, né, que faço os contornos. Aí, ó, tem uma tatuagem do Murilo aí, ó. E aí a ideia é que é isso. Então, porque daí, na verdade, inicialmente era só para fazer desenhos, né? Eu falei, mas as pessoas vão olhar e não vão entender nada. Aí por que não colocar textos? Só que eu não sou escritor, né?
E aí eu peguei um momento, sabe? Eu peguei um pouco da história de cada lugar e o momento, nesse dia aconteceu tal coisa, né? Muito maneiro, E cara. aí é como se fosse quase um... Banqueta. Então, aí essa capa aqui, cara, porque quem fez o design do livro foi um amigo Wagner, um cara sensacional, morava em Angra, agora mora em Volta Redonda, e ele é um designer profissional, né? E aí a capa é a coisa mais difícil, né? Como é que eu vou fazer a capa e tal? Cara, quando ele mandou a capa pra mim, eu chorei. Caraca, o cara pegou a essência. Tom Angola. Porque ele colocou tudo aqui. Essa aqui provavelmente são datas de nascimento. Né? Deixa eu dizer emocionado. Porque ele colocou tudo que representa a minha vida. Por exemplo, né, o shopping, né, o Zungu, a Coronel Carvalho aqui. Então, todos os lugares que, né, deixei um pouquinho de marca, ele colocou no carimbo. Legal. E é legal que a gente conseguiu contar um pouquinho de tudo aqui no podcast, né, cara? Antes de a gente, talvez, ir para a parte final do podcast, né? Eu queria que você falasse hoje, você professor de empreendedorismo, né? E hoje o que tem sido ensinado... Isso, uma dúvida que surgiu para mim. Isso é uma matéria na escola? Não, então. Ou é uma... É um projeto do Estado, né, que é o Ensino Médio Empreendedor. Né? Inclusive, quem organizou isso inicialmente, lá em 2018, foi o Sebrae. E a gente recebeu formação. Eu fiz uma pós-graduação pela UF, né? E todo o ensino médio é voltado a isso, né? Só que tem as disciplinas normais e tem a disciplina de empreendedorismo. Como se fosse um normal, né? É uma disciplina diferenciada, né? Que tanto que você recebe o diploma técnico de administração com ênfase em empreendedorismo. Legal. Né? E aí tem a trajetória, primeiro, segundo e terceiro ano. Sim. Só que aqui em Angra, cara, começou muito bem, a gente começou com 6 turmas, né, lotadas e tal, só que está caindo, né? Agora só tem uma turma, né? Agora fechou uma turma de segundo ano, só tinha 2 alunos, aí desistiu. Então precisa de uma mobilização para as pessoas se interessarem realmente para isso, sabe? Porque não é só emprego, a gente tem que fazer o nosso próprio trabalho, né? Eu sou um exemplo disso, né? Sim. Fazer aquilo que a gente gosta. E se eu tivesse estudado isso naquela época, eu teria cortado uns 10 anos de caminho. Pô, nem fala. E, cara, legal de você estar dando a oportunidade de falar isso aqui no podcast, que hoje é uma informação, apesar de eu estar no Sebrae, né, eu não tinha muito, de divulgar, né, ajudar e contribuir nisso. E é até legal, teve também uma entrevistada que veio entrevistei lá de Volta Redonda, que ela foi, tipo, o projeto de negócio dela, né, que hoje é a Fit Delivery, posso até falar, ela fez na escola. Olha que legal. Ela estudava e fazia essa escola de empreendedorismo, né? Era uma formação com empreendedorismo. Aí ela fez um projeto que foi de comida fit saudável. E ela continuou. Exato. Ela foi pro mercado de trabalho, trabalhou 2 anos na empresa, viu que ali não era o lugar dela, foi e abriu o projeto que ela fez na escola. É isso aí, a ideia é essa. E o legal é que o Estado, né, bem ou mal, ele acaba fazendo umas coisas. Criou uma sala maker, né, uma sala muito maneira que tem computador, Chromebooks para os alunos, tem impressora 3D, tem impressora laser que imprime em madeira, tem várias coisas lá que é para o aluno usar, né, sobre a nossa orientação. Só que muita gente não dá essa valorização, né, que é uma pena. Né. Sim. Tô confiante que ano que vem melhore, né, que as pessoas realmente queiram migrar lá para o empreendedorismo. E hoje o que é ensinado, assim, se você consegue passar um pente fino rápido, assim, básico, em relação ao empreendedorismo para essas crianças na escola? Então, a gente faz tudo aqueles métodos SWOT, SMART, né, tudo isso. O que é ser empreendedor, os tipos de empreendedorismo, né? Você pode ter... O que é ser empreendedor? Né? É um comportamento, né? Quando vocês fazem Empretec, você sabe disso. Você pode muito bem ter o espírito empreendedor trabalhando para alguém. Né? Você vai acabando tendo uma liderança ali, sendo gerente e tal. Você pode ter um espírito empreendedor fazendo alguma coisa social, né? Ou o próprio empresarial. Então tem o intraempreendedorismo, o empresarial, né? E o social. Além disso, tem também o trabalho muito de comportamentos, que pega toda a parte de comportamento do empreendedor e enfatiza muito isso. Tem várias atividades práticas para isso. E várias outras coisas, né? Legal. Então, tudo é muito prático, né? Pega o tema, destrincha e eles vão fazendo atividades ali. Agora, recentemente, né, hoje foi a conclusão, né? A ideia era fazer criar um jogo de tabuleiro ligado ao empreendedorismo, né?
E eles criaram todo um trajeto ali, tinha dinheiro. Foi muito bacana a dinâmica hoje lá no pátio, porque todo mundo começou do zero, né, R$0, e tinha um banco, né? E aí foi um jogo criado por eles, né? E aí eles jogando ali, tinha hora que o oponente estava tipo R$500 a menos, né, abaixo, porque estava tendo que investir, porque na vida real é assim, Sim, né? sim. Aí chega uma hora que você vai ganhando, né, coisas, porque ele faz mais pela sorte, porque no dado, né? Sim, mas... E aí chega no final, ele tem que ter, porque lá eles nomearam como dinheiro como Panthers, que é o nome do grupo deles, então estão sempre enfatizando a marca deles, que é The Panthers, né? E o dinheiro é Panthers, né? Beleza. Aí chega no final, pô, consegui chegar. Aí tem lá a empresa que você comprou, né? Só que você tem que ter 1.500 Panthers. Se você tiver 1.400, você tem que voltar para poder fazer de novo para você ganhar. Achei genial a ideia deles. Irado. E até a marca já ficou, né? Tá vendo? Eles foram até inteligentes em relação a é uma isso. coisa que eu falo muito, porque como é que é a metodologia? A gente trabalha em times, a gente não trabalha individual. Então a gente separa os times. Foi muito maneiro essa dinâmica agora, porque essa turma é muito boa. Então eu separei em times, cada um, e no começo do ano ninguém se conhece, era o primeiro ano, né? E eles fizeram o time ali, beleza. E aí é o seguinte, só pode trocar de time no segundo bimestre. Só que nisso a gente não se conhece, vamos se conhecendo e percebe que aquilo ali é muito ruim, não ajuda. E tem que ter toda uma negociação para trocar, não pode simplesmente expulsar o cara. O cara aí elege um líder, né? Tem que ter um líder. E ele tem que negociar e vender tipo passo, não, posso trocar esse com aquele. Né? E aí faz toda uma negociação. Então a gente fecha ali, virou o bimestre, né? A gente fechou. Agora vocês podem negociar as peças. Aí um tava doido para sair, o outro, não, tô doido para sair desse grupo aqui, tem que aguentar até o final, porque ele tava prejudicando, porque eu fiz isso é uma coisa que eu criei, né? Que eu fiz uma planilha que é por cores, né? Aí tem lá, quando ele faz uma atividade, você pode ganhar tantos azuis. Essa atividade que vale 30 azuis. Se você não conseguir atingir o objetivo, aí tem o azul, tem o verde, o amarelo e o vermelho, né? Muito bom, mais ou menos, precisa melhorar. E aí eles vão ganhando isso, no final tem uma pizzazinha de Excel, né, que mostra o ranking deles, né, por causa das atividades. E sempre aquele que está lá embaixo é porque é um grupo fraco, porque é aquele que não quer fazer nada, porque o grupo depende de um do outro para poder a coisa andar, né? Não adianta só um fazer, não funciona, né? Geralmente um trabalho tradicional, um faz, não põe o nome. Mas, cara, isso está ensinando eles muito pra vida. E é muito legal isso. Aí, essa negociação, agora formou-se um grupo que, assim, esse The Panthers aí tava lá em cima, né? Ganhando tudo, né? Disparadamente. Agora a competição tá muito acirrada, porque agora sim, eles se conhecem, as peças se moveram, né? Nasceram novos grupos ali. E aí eles estão competindo de verdade, a parada tá muito legal. E agora o próximo trabalho vai ser o seguinte, eles vão ter que criar um brinquedo, né? Um brinquedo pode ser de garrafa pet, né? Só que esse brinquedo tem que ter qualidade, né? Tem que ter qualidade, tem que ser perfeito, tem que ter padronagem, porque tem que ser 10 brinquedos. Pô, Davi, eu tô muito curioso, cara. E aí vai ter uma banca, aí chama a gente de outras turmas, né? Pra avaliar, né? Tipo Shark Tank, né? Pra ver se compra ou não, aquela coisa toda. E aí eles têm que ter embalagem, tem que ter marca. E no final a gente vai fazer uma ação aqui na Praça da Cidade para distribuir esses brinquedos para as crianças. Caramba. 10 brinquedos iguais de times, né? São 4 times. Quero ter a oportunidade de conhecer essa molecada aí, Pô, cara. vamos marcar um dia, se quiser, né? Fazer uma fala lá. Eu sempre promovo, lá tem um auditório, falas, né, sempre levo assim, tipo, advogado, né, professores, e outras funções também, para dar uma palestra, falar sobre, né, a profissão deles, né. Cara, me leva lá que eu quero. Se você puder, né, você pode marcar fala de empreendedorismo lá. Cara, né? muito maneiro. Nem que leve também alguns para conhecer o Sebrae, que acho que vale muito a pena. Cara, eu tô apaixonado por esse projeto, cara. Vai gostar. E, cara, eu sempre costumo falar, né, hoje... A questão lá nessa época, a gente tinha a questão da arte, né? E eu sempre costumo falar, tipo... Faculdade, sim, é uma opção. Acho que, tipo, as pessoas têm que fazer faculdade, sim. Eu não sou muito adepto dessa... hoje vem falando muito... não faz faculdade, que não sei o que lá. Porque não perde tempo e tal, mas serve... Eu posso falar pra você que a faculdade foi o que abriu portas, que abriu o caminho pra mim. Serve pro network, serve pra formação de caráter da pessoa, serve pra pessoa amadurecer. É um processo que a pessoa tem que passar pra ela amadurecer, né? Hoje você vê muitas pessoas elas pulando essas etapas e não amadurecendo de fato. Só que empreender também é uma opção. Então entender que aquela pessoa, igual você, se formou ali 18 anos, igual a mim, que tipo... Não tem condições de fazer a faculdade ali. A pessoa que terminou ali o ensino médio, 16 anos, está à deriva, não tem condições de fazer faculdade,
tem que fazer alguma coisa, pode sim trabalhar para outras pessoas, mas pode também conquistar o próprio espaço dela. Sim. E assim pagar a sua faculdade. E tem que colocar na cabeça que o empreendedor ele estuda eternamente, né? Tem aquele cara que não estuda, não corre atrás, fica para trás e morre, né? O empreendimento dele acaba. Então ele tem que se atualizar o tempo todo, né? Dentro da área dele. Né? Mesmo não vá fazer a faculdade, ele vai fazer vários cursos, né? várias formações dentro daquilo que ele faz. Show de bola, Davi. Cara, acho que você tem muito a contribuir ainda, além disso aqui que você falou hoje aqui no podcast, né? Mas como eu até falei com você, a gente não tá tentando fazer mais programas muito longos, né? Acho que esse já até passou de 1 hora, tenho certeza. Chegando à parte final do podcast, a gente pede algumas indicações, assim como o Fábio te indicou. Queria que você indicasse um livro aí pra galera, além do... Então, eu até tava pensando nisso, né, cara? Vai ficar muito prepotente no indicar meu... Mas eu acho que o que precisa em Angra é pessoas que valorizam mais a cidade. E esse livro aqui eu indico, né? Por quê? Porque é pra valorizar a cidade, sabe? Onde ali você vai conhecer coisas que você passa em frente. Ontem eu fiz um passeio histórico, no centro histórico da cidade, levando os alunos. Os alunos, cara, eu passo aqui toda hora, nunca reparei. Sim. Então aí a gente entrou nessas igrejas, a gente foi lá na Bica da Carioca, e aí o padre foi muito solícito, sabe? Ele levou a gente lá atrás, né? Ó, aqui é a área sagrada, os alunos super comportados, sabe? Teve um soldado chorando e tal. E aí foi mostrando o processo de restauração, né? A igreja foi construída em 1600 e pouco, então é muita história, né? E a gente tem que valorizar a cidade. Quanto mais pessoas valorizando a cidade, melhor para todo mundo. Sim. Né? Então eu acabo indicando esse livro. Edições em aquarelas da Davi Pedrosa, né? Para conseguir o livro, diretamente comigo. Pode, né? Mandar um direct Instagram, lá no Instagram. Na loja, tem também no ateliê do Paulo de Lira. Show. Eu queria que você indicasse, a gente pede para indicar uma inspiração, não uma inspiração, né, mas indicar um Instagram, alguma coisa que as pessoas possam recorrer para buscar conhecimento, né, pode ser um curso, alguma coisa do tipo, tanto a nível nacional, né, Brasil, e a gente sempre pede indicar alguém da região, né. Uhum. Então, além de você, que a gente no final tem espaço para você fazer o seu comercial. Assim, de artista, eu falo de artista, né? Isso. Por exemplo, o Paulo de Lira é um cara que eu me inspiro, gosto muito dele, né? É engraçado que cada um vivia numa bolha, né? Ele na dele, eu na minha. A gente nunca se cruzou, nunca conversou. Até que um dia ele quebrou isso e me ligou. Cara, vamos marcar um café? E a gente virou amigo pra sempre, assim, sabe? É um cara que tem uma história sensacional também, muito bacana. Ele é de Angra? Ele é da Paraíba, veio pra cá nos anos 70 e ele é o artista mais conceituado aqui da cidade, que tem obras espalhadas no mundo todo. Ah, legal. E tem um cara, né, um empreendedor, que eu sou muito fã, que eu conheci aqui em Angra também, que ele não é de Angra, mas ele é famoso no mundo todo, que é o David Camelot, conhece? Não conheço. É um camelô, né, que começou a vida... Sei que é um figura. Sei quem é. Né, ele estudou até a 4ª série, mas o cara tem umas ideias legais, sabe? Quando eu conheci na televisão, eu falei, cara, se ele conseguiu, eu posso também. E ele tem meu nome. E o nome dele é Davi com um D no final e se chama David, né? Ele prefere David porque é inglês e tal. E aí teve a oportunidade de Sebrae trouxe ele aqui, né? Sim. Num evento. E aí eu conheci e tal, a gente conversou durante um tempão, eu comecei a contar minha história, foi bacana. Legal. Ele tem Instagram? Tem Instagram, David Camelot. David Camelot. David Potts. E David Camelot porque o David é o camelô. Eu sei. E por último, a gente queria que você indicasse um convidado. A gente desassocia o convidado a uma pessoa igual Paulo Lira, igual você falou, porque muitas das vezes, até pode ser o próprio Paulo Lira, né? Mas muitas vezes tem gente que não está envolvido nessa questão da internet, mas são pessoas ótimas que poderiam estar aqui contribuindo com a gente. Então a gente pode ser a mesma pessoa, mas a gente sempre faz essa desassociação. Indicasse um convidado aí pra gente. Cara, agora tá difícil. Tem muita gente que a gente pode convidar. Pode ser professor também. Pode ser professor, né? Pode ser consultor, pode ser... Eu digo... Porque assim, o Paulo tem histórias bacanas e ele é um artista muito importante para a cidade, sabe? E ele começou assim, também devagarinho e tal, e fez o nome dele internacionalmente, né? Então ele tem essa importância para a cidade. Então, Paulo, você está convidado a comparecer no Hora do Cafezinho Podcast, hein? E por último, Davi, vou deixar até você dar a sua palavra final aí, passar suas redes sociais, caso você compartilhe conteúdo, as pessoas te sigam lá, dos seus trabalhos, tem um monte de projeto aí.
e mandar um recado final aí pra galera. O recado que eu posso dar é o seguinte, né? É fazer aquilo que você gosta, né? Não pensar nunca no dinheiro, né? O objetivo é o dinheiro. Não, o dinheiro acaba sendo consequência, né? Pensar no seu prazer, né? Seu bem-estar, fazer da melhor maneira possível e, consequentemente, as coisas vão surgindo, os sonhos vão aparecendo e ter sempre foco, né? Não desfocar muito, né? Você tem que focar uma coisa de cada vez, tá? Eu quero... quero expandir a minha empresa, então foco aqui, fico ali trabalhando e tal. Agora, porque assim, imagina que é uma escada, você não pode chegar ao topo já direto, né? Chegar a cada degrau, devagarinho, né? Sim, sim. E um foco de cada vez, é isso. Então, não focar no sucesso em si, né? Foca no processo, o sucesso é consequência. Sim. E passa suas redes sociais, Davi. Tem o site, que é o davipedrosa.com, né? Tem o Instagram da escola, que é a Escola Pedrosa, e o meu Instagram, né, que é o davipedrosa.art. Tá. Hoje, se a pessoa quiser ela comprar uma arte feita por você, ela consegue comprar no site, igual antigamente? Sim. Só que agora é mais tecnológico, né? Agora eu faço pro iPad e tal. Sim, sim. Tem também obras de arte, pinturas, tem os eventos que eu faço também. Então, agora é bem diferente, né? Mais profissional. Inclusive também o site foi feito por profissional através do Sebrae. Eu faço muita coisa pelo Sebrae. Isso aí foi propaganda boa. Ganho ponto. Não, vale a pena. O Sebrae foi assim, que abriu portas mesmo, sabe? Eu trabalho com o Sebrae há muito tempo, né? Antes dele estar em Angra, né? E sempre foi um parceiro, sempre ajudou muito. Muitas pessoas deixam passar essas oportunidades, né? Galera, queria mais uma vez lembrá-los de se inscrever no canal, curtir o podcast, compartilhar esse vídeo com outra pessoa se você curtiu até aqui. E queria desejar uma boa noite a todos vocês. Queria dizer, bebam água, comam frutas e desenhem. Aproveitem toda a sua criatividade.